Hoje eu vou falar aqui sobre um conceito muito importante que é chamado de preferência temporal, tá? Por que eu vou falar disso hoje? Porque é um conceito que ele vai te ajudar a entender diversos assuntos, dentre eles economia, né? Investimentos e também até mesmo escolhas e caminhos de vida aí que você toma, tá? Então, por exemplo, sua alimentação pode ser afetada por isso, sua saúde, tá lidando com outras pessoas aí no dia a dia. Tudo isso depende da sua preferência temporal, tranquilo? Então já curte, comenta e compartilha aí o vídeo, porque é importante para a divulgação do canal, ajuda no algoritmo aí do YouTube. Então bora lá, né? Então vamos começar aí com a definição, né? O que é esse negócio aí de preferência temporal? O que significa isso? Tá, então a preferência temporal nada mais é que um desconto do valor das coisas no tempo que nós, né, seres humanos, fazemos, tá? Naturalmente. Então, assim, todo mundo sempre prefere uma satisfação agora do que essa mesma satisfação depois, no futuro, beleza? Quando essa preferência temporal ela é muito grande, a gente diz que é uma alta preferência temporal, tá? Então você tende a descontar muito o futuro. Então você valoriza muito o presente e desconta muito o futuro, beleza? Quando essa preferência temporal ela é menor, dizemos que é uma baixa preferência temporal. Então você desconta menos o futuro e foca mais no longo prazo, tá? E aí o presente ele se torna relativamente menos importante. No entanto, né, essa preferência temporal aí, ela é sempre positiva, ou seja, sempre tem um desconto aí no, no futuro, certo? Então você prefere algo agora do que no futuro se ele for igual, tranquilo? O que vai variar é o nível disso aí, tá? A escala disso aí para cada indivíduo, tranquilo? E então, para dar um exemplo aqui para vocês entenderem do que se trata isso aí, é uma pergunta simples, né? 10 mil reais hoje ou 10 mil reais daqui a um ano? Tenho certeza que todo mundo prefere 10 mil reais hoje, não é isso? Mas, isso aí, falando esse exemplo aí, as pessoas podem ter a impressão que isso tem a ver com inflação, né? Lógico que eu prefiro 10 mil reais hoje, porque 10 mil reais daqui a um ano vai estar com menor poder de compra do que hoje. Mas não necessariamente, tá? Mesmo se você considerar a estabilidade no poder de compra no tempo, tá? Esse exemplo ainda seria válido. Você vai preferir 10 mil reais hoje do que 10 mil reais daqui a um ano. Não interessa se o valor de compra se mantém estável. Então, eu poderia refazer a pergunta da seguinte forma: você prefere 10 mil reais de poder de compra hoje ou esse mesmo poder de compra daqui a um ano? E você vai sempre falar: eu prefiro os 10 mil reais de poder de compra hoje. Beleza? Então vamos mudar um pouco o exemplo para a gente entender um pouquinho melhor aí esse negócio aí da preferência temporal, tá? E como é que ele funciona aí na prática. Vamos pensar agora no poder de compra novamente. Vamos continuar com essa ideia de que não existe inflação, tá? O poder de compra ele se preserva no tempo. Nessa situação aí, você prefere 10 mil reais hoje ou 11 mil reais, ou seja, 10% a mais, né? De poder de compra daqui a um ano. Você já tem que pensar agora, né? Nesse exemplo aí. Muita gente pode escolher 11 mil reais daqui a um ano. Outras pessoas podem escolher 10 mil reais hoje. Isso vai depender da sua preferência temporal, beleza? Vamos mudar um pouquinho o exemplo então. 10 mil reais hoje ou 5 vezes esse dinheiro aí, esse poder de compra, daqui a 10 anos. Ou seja, 50 mil reais com 5 vezes mais poder de compra daqui a um ano. Aí já vai, a maioria das pessoas eu acho que já vai querer os 50 mil reais, né? Ao invés de escolher os 10 mil reais hoje. A não ser que a sua preferência temporal ela seja muito alta mesmo, né? Você vai sempre preferir os 50 mil reais, beleza? Então você percebe aí com esses exemplos que ela independe da inflação. A gente tem variados níveis aí de preferência temporal e não está assim exatamente, tipo assim, não depende da existência de inflação para você ter essa preferência temporal, tá? Então a gente, porque nesses exemplos todos que eu estou falando aí agora, que eu falei agora, a gente estava falando com o mesmo poder de compra ou aumentando o poder de compra um pouco ainda, mesmo assim a gente vê que existe essa preferência por uma coisa que seja mais imediata, tá bom? E também você pode ver que não tem uma ligação com deflação em si. Posso dar um exemplo disso dando um exemplo do Bitcoin, né? Então, por exemplo, você prefere um Bitcoin hoje ou um Bitcoin daqui a um ano? Olha, mesmo como é o mesmo Bitcoin e você sabe que ele vai aumentar, suponhamos que a gente soubesse que, né, já certeza absoluta que ele ia aumentar
o valor no tempo. Mesmo assim, você ia preferir esses bitcoins hoje, porque não faz sentido você ter um bitcoin hoje e para ter o mesmo ou ter o mesmo bitcoin depois, entendeu? Você vai sempre, não faz sentido você esperar para ter esse bitcoin. Isso que eu quero dizer, né? É bem melhor você ter ele hoje de uma vez, porque você já vai poder ter mais liberdade, poder escolher o que vai fazer com ele. Você vai ser um mesmo bitcoin e você pode escolher, inclusive, esperar até o ano que vem para você gastar ele, tá? Então isso aí te dá mais liberdade. Você prefere ter esse Bitcoin hoje. Então isso aí, galera, isso explica, por exemplo, por que pessoas compram coisas, né, como computadores e celulares hoje. Porque se você notar, todo ano, todo o modelo daquele ano lá, no ano que vem ele está mais barato. Então por que você compra hoje? Porque você tem uma preferência. Você prefere esse negócio hoje do que daqui a 5 anos, daqui a um ano. Entendeu? Por mais que ele seja mais barato daqui a um ano. Então isso explica esse fenômeno aí da economia. Tá? E vamos entender então por que a gente tem essa preferência temporal. O que acontece que a gente quer as coisas agora e não quer depois, tá? Então isso aí nada mais é do que uma consequência de como a realidade funciona, né? Isso é parte da natureza humana, porque a gente tem uma incerteza sobre o futuro que ela não depende aí de preços, tá? Somente. Você nasceu hoje e você não sabe quanto tempo você tem, se você nasceu hoje, né? Você pode viver 1 hora, você pode viver 100 anos, enfim. Ninguém sabe quanto tempo tem de vida ainda restante, né? Então, isso é um dos fatores que influencia nisso, né? Então, essa incerteza sobre o futuro e o fato de a gente ter um tempo limitado aqui, né? Isso aí causa essa preferência temporal, entende? E a gente, como eu já mostrei, né, a preferência temporal não é então causada pela inflação, tá? Ela não está intrinsecamente ligada a essa perda de poder de compra que está rolando aí no tempo, tá? Só que, ainda que ela não seja causada por isso, a inflação ela tem um efeito, como a gente viu, né? Tem um efeito aí nessa preferência temporal das pessoas, dos indivíduos, tranquilo? Então, os exemplos que eu falei lá anteriormente são afetados quando você coloca a inflação na conta. Então, vamos supor, os 10 mil, o exemplo dos 11 mil, né? Ou 10 mil hoje, ou 11 mil daqui a um ano, aí já vai mudar drasticamente se você considerar a inflação. A maioria das pessoas vai preferir o 10 mil hoje, entendeu? Então, muita gente que tinha escolhido os 11 mil daqui a um ano, se botar a inflação na conta, agora vai preferir os 10 mil hoje, porque a inflação vai degradando ali o poder de compra. Então, o que a gente conclui disso aí? A inflação, ela aumenta o nosso poder de compra. Aumenta o poder de compra, não. Ela aumenta a nossa preferência temporal. Tranquilo? Por diminuir o nosso poder de compra no tempo. Tá? E da mesma forma, né, essa preferência temporal é afetada pela deflação. Né? Então, no sentido inverso nesse caso. Então, se tiver deflação, a nossa preferência temporal é diminuída. Né? Então, seu dinheiro vai valer mais no futuro agora. Então, a não ser que seja alguma coisa que você precisa muito, você espera para comprar. Tá? Mas a gente vê que existe a compra, existe o consumo, mesmo com deflação, que é o caso dos produtos aí, celulares, computadores que eu dei exemplo, tá bom? Toda essa indústria aí opera já há décadas em altíssima deflação, e mesmo assim é uma indústria trilionária, né? Só a Apple mesmo já vale mais de US$ 1 trilhão hoje. Tranquilo? Então vamos dar uma olhadinha agora nos efeitos, então, dessa alta preferência temporal que a inflação, por exemplo, está causando na gente, tá? Então, um desses efeitos é o consumo supérfluo, né? Essa sociedade consumista que a gente tem, né? Então você está sempre querendo consumir mais, pegar mais produtos, porque você não pode esperar. Qualquer coisa você prefere gastar e comprar hoje do que esperar para o futuro, tá? Isso gera também um baixo nível de investimentos. Por quê? Porque as pessoas não fazem poupança, né? Porque a poupança você faz quando você pensa no futuro. Se você não está pensando no futuro, se você está pensando mais no agora, você não poupa. Então, menor nível de investimento, né? Isso gera um imediatismo nas pessoas, uma falta de paciência também, né? Essa alta preferência temporal, né? Uma maior criminalidade. Como isso? Os comportamentos, né, mais arriscados geram mais recompensa. Porque se você não está pensando no futuro, está pensando só no agora, agora eu consegui roubar uma pessoa ali, roubar uma carteira, ganhei o dinheiro dela. Então já consigo usar aquele dinheiro. Eu não estou pensando ali daqui a 10 anos, se eu vou estar na cadeia. Entendeu? As pessoas pensando só no agora, elas têm essa predisposição aí para um comportamento mais arriscado, tá? Então isso aumenta a criminalidade na sociedade.
Outra coisa que acontece com frequência são esses bens menos duráveis. Você nunca viu aí seus avós? Antigamente a inflação era menor, tipo assim, muitas décadas atrás, né? Quando a gente estava no padrão ouro ainda, os bens eram mais duráveis, duravam às vezes décadas, os bens, né? Então hoje a qualidade diminui. Por quê? Porque a gente tem que fazer logo, consumir logo, tem que ser barato, porque tem que ficar girando as coisas, entendeu? Essa alta preferência temporal faz com que essa qualidade dos produtos, dos bens aí diminua, tá? Outra coisa que ela causa são arquiteturas mais feias, né? Então você pega aí, por exemplo, a gente não tem tempo, né, para beleza, para ficar fazendo enfeitinho nos nossos edifícios. Hoje é tudo quadradão, né? Então as pessoas não estão ligando também se aquela prédio que eles estão construindo ali vai estar daqui a 100 anos, 200 anos ali mais. Elas querem construir logo para morar logo, vender logo, sei lá, o apartamento, entendeu? Ninguém tá ligando se daqui a 500 anos aquilo ali vai estar ali, né? Então essa vontade de consumir tudo agora e nunca pensar no futuro causa essas coisas, né? Então, como eu falei, o baixo nível de investimento ali em cima, né? Baixo nível de poupança, a gente acaba tendo taxas de juros altas, certo? Então a gente tem dificuldade para financiar projetos, especialmente se forem projetos de longo prazo ou longuíssimo prazo. Às vezes tem projetos que demoram 50 anos, 100 anos aí para conseguir fazer, entendeu? E se você tem essa alta preferência temporal, você não vai querer. E a própria taxa de juros vai te dificultar isso, porque ela é afetada pelo nível de poupança, né? Então, como a poupança é menor, a taxa de juros vai ser alta, vai inviabilizar o seu projeto, mesmo que você seja um indivíduo com preferência temporal mais baixa. Se você quiser executar esse projeto, fica mais difícil, né? Porque o resto da sociedade tem a preferência temporal mais alta, o que aumenta as taxas de juros, né? O endividamento também é causado por isso, tá? As pessoas, eu vou pegar agora o empréstimo, porque depois eu não estou nem ligando se eu vou conseguir pagar ou não. Eu quero comprar agora as coisas, consumir agora, certo? Um comportamento promíscuo, já pensaram nisso? Quando você está com um comportamento promíscuo, você está pensando só no momento ali. Você não está pensando no futuro, né? É uma espécie de hedonismo ali, uma busca do prazer infinita, né? E isso aí gera uma menor natalidade também, né? Porque filho é um projeto de longo prazo, imagina. Você vai ter um filho, se você pensar só no dia de hoje, se eu tiver um filho hoje é trabalho, é só trabalho, né? Mas se eu pensar na velhice, talvez eu queira ter um filho, porque se você observar as pessoas mais velhas, elas são beneficiadas quando elas têm filhos, elas são prejudicadas quando não tem ninguém para cuidar delas, né? Então hoje as pessoas só pensam em aproveitar hoje, o dia de hoje, a vida, né? E não querem saber do futuro, não pensam na velhice, menor natalidade. Então você vê a quantidade de efeitos aí que essa preferência temporal alta causa, né? Na população, né? Na sociedade em geral, né? E vamos dar uma olhada então no oposto agora. O que a baixa preferência temporal faz com as pessoas, né? Então, de cara a gente já vê que há uma maior poupança. Então as pessoas guardam mais dinheiro, né? O fato delas guardarem mais dinheiro, tem mais dinheiro disponível, mais capital disponível para investimentos, para projetos, né? Então a taxa de juros diminui. E aí você tem mais financiamentos para esses projetos. As pessoas têm mais paciência, elas não estão desesperadas para consumir logo as coisas. Elas podem consumir, adiar o consumo, né? Por algum tempo, uns meses, uns anos, e só depois colher os frutos, né? Isso também gera uma relação mais saudável com outros indivíduos, né? Você pensa mais em como você vai tratar as pessoas, porque no futuro você pode, se você fechar uma porta ali com alguém, isso pode ser prejudicial para você. Se você pensar só no hoje, você vai lá dar um cano no cara, fazer alguma coisa, né? Desrespeita ele, enfim, você não tá nem aí. Mas se você pensar lá no futuro, você fala, não vou fazer isso porque no futuro eu posso me beneficiar ali dessa relação com essa pessoa, né? Isso aí implica de novo na criminalidade. Então, a criminalidade ela diminui, né? Porque a gente tem menor recompensa para comportamentos arriscados, porque você está pensando mais no futuro. Você não vai roubar uma carteira hoje sabendo que daqui a 10 anos você pode estar na cadeia. Se você tem uma baixa preferência temporal, entendeu? Então os projetos também, agora eles conseguem ser focados mais no longuíssimo prazo, no longo prazo, tá? A beleza ela já se torna mais importante, porque você vai pensar ali em como que essa construção ali, ou a arquitetura e tal, né? Ela vai estar na perpetuidade aí dos tempos, entendeu? Você vai também ter bens mais duráveis, de melhor qualidade. Eu quero que minha construção que eu estou fazendo aqui dure 100, 200, 500 anos, né? Então você imagina essas igrejas aí
barrocas aí, pô. Essas igrejas estão aí há 400, 500 anos, dependendo da igreja, né? E por quê? Porque o pessoal estava pensando lá na frente, né? Claro que teve reformas no meio do caminho, mas mesmo assim, só foram projetos que conseguiram durar com uma beleza incrível, né? E a gente tem também essa busca por estabilidade e compromisso, né? Então a gente tem uma baixa promiscuidade, porque você está pensando no futuro, você não está pensando só no prazer imediato agora. Então a gente tem famílias grandes, muitos filhos, a gente tem heranças para os filhos, né? Porque a gente vai poupando e vai deixando mais para o filho no futuro, tá certo? Então, na conclusão, a gente vê que essa preferência temporal ela é natural, tá certo? O que vai variar são os níveis aí, se ela é mais alta ou se ela é mais baixa. E isso aí, esses níveis são afetados por vários aspectos da realidade, tá? Então, onde a pessoa vive aí, por exemplo, se é um lugar perigoso, se não é, né? Então você tem sempre maior risco de morrer, né? Se for um lugar muito perigoso, então sua preferência vai aumentar, né? E o dinheiro também é um grande fator aí. Tá? A inflação aumenta demais a preferência temporal e a deflação diminui, tá? A gente viu aí, pelas coisas que a gente listou e que deu para perceber aí, né, que a baixa preferência temporal ela é desejada, né? Então ela gera uma prosperidade da sociedade. Você veja que tudo que foi listado num cenário aí de baixa preferência temporal é benéfico. A sociedade ela vai melhorando com o tempo quando as pessoas têm baixa preferência temporal. Tá? Agora, já no caso da alta preferência temporal, é um problema. Por quê? Porque tem o imediatismo e a sociedade ela vai degradando com o tempo. E outra coisa interessante de pensar sobre isso é que o Bitcoin resolve isso. Por quê? O Bitcoin é uma moeda forte, que é deflacionária, está sempre aumentando o seu valor no tempo. E isso aí, como a gente percebeu, ocasiona um aumento de poder de compra com o tempo, né? E uma diminuição da preferência temporal das pessoas, tá certo? Então, por isso que eu acredito no Bitcoin, acho que o Bitcoin resolve uma série de questões no nosso mundo aí atual de hoje, certo? Uma série de problemas, tá? Então, até o próximo vídeo aí. De novo, lembra aí de curtir, comentar e compartilhar para ajudar a gente. E até mais.